ele tem um grande potencial de ser um clássico imediato para a geração atual. O Fantástica Fábrica de Chocolate, né, é daqueles filmes que eles dominam o imaginário da cultura pop de uma geração específica. A minha geração foi assim, né? Super dominado pelas músicas, pela estética do filme, enfim. Eles viram quase um commodity para quem minimamente se relaciona ali com o cinema, mesmo do ponto de vista de entretenimento. Porém, como todo bom imaginário, é interessante de tempos em tempos que a memória seja reavivada, né? Que a memória seja revista. O primeiro filme é de 71, portanto em 2005 lançam um remake com o Johnny Depp, utilizando ali o astro que estava em vigor, em destaque na época, e buscam renovar a geração, né? Buscaram renovar para a nova geração. E agora isso se repete, só que com o Wonka agora em 2023. A diferença é que esse novo filme, ao se passar antes, isto é, sem tentar ser um remake, reboot, quer que seja, tem muito mais liberdade criativa e não busca competir com o clássico de 71, que do meu ponto de vista é intocável. Pelo menos deveria ter sido intocável. Aqui a gente vai na origem do Willy Wonka, o excêntrico dono da fábrica de chocolates, né, que a gente vê nos filmes anteriores, já estabelecido, né? Aqui a gente vai vendo ele galgar, né, conseguir o seu espaço. O filme faz isso apostando em um musical leve e infantil, mas que também consiga resgatar a memória dos adultos, uma memória afetiva. Aproveitando a fama do Timothée Chalamet também, né? O filme faz isso, busca utilizar aí o destaque do astro do momento em Hollywood. E também utilizando da habilidade de contar uma história com alguma profundidade, mas que ao mesmo tempo também é muito simples. Coisa que o Paul King, diretor e roteirista, fez muito bem em Paddington, sobretudo no segundo filme, e vai nessa também aqui em Wonka. O filme é uma nova perspectiva sobre o personagem clássico, como eu estava falando, mas a partir da ideia de que ainda é um personagem em formação, ele ainda está aprendendo, o que o deixa bem longe daquele cara excêntrico, difícil de entender, do personagem tanto vivido pelo Gene Wilder como depois pelo Johnny Depp. O roteiro faz isso ao buscar se aprofundar em experiências distantes o suficiente do que veremos o Willy Wonka ser, mas próximo o suficiente para causar alguma conexão imediata para gerações passadas. Para a geração nova, acredito, e eu tenho muito medo de dizer isso, né? Ele tem um grande potencial de ser um clássico imediato para a geração atual, mas ela não vai se conectar com o que o Wonka foi ou será, quer que seja, né? Ela consegue facilmente se conectar com esse jovem mais introspectivo, mais sonhador, mais desapegado, mais aventureiro também, de certa forma. A direção de Paul King pega uma via diferente dos filmes anteriores, porque se as versões anteriores focaram bastante na perfeição estética e excêntrica de Willy Wonka, no caso aí como um produtor de chocolates, o produtor mais preciso e estranho daquela região, o diretor, ele muda a lente para um personagem mais humilde, um jovem que luta pelo seu espaço e enfrenta, né, em contrapartida, a corrupção e a falta de espaço para o novo. É curioso como isso vira meio que uma metalinguagem, pro bem e pro mal. Eu penso que se fizessem outro filme parecido com A Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, mas que não fosse no universo do conto do Roald Dahl, o próprio sistema iria enxotar, iria expurgar o filme bem para longe, como fazem com o Wonka aqui no meio da narrativa. Portanto, para reviver perfeitamente a memória do clássico, só sendo o próprio clássico, né? Gente, acaba sendo uma metáfora com o Wonka chegando na cidade e tendo que enfrentar um cartel do chocolate, né? Mas enfim, voltando. A proposta estética do filme fica entre equilibrar a musicalidade e ter, ao mesmo tempo, um apelo visual muito forte. E também meio estranho, meio nonsense. Mas daqueles exemplos de nonsense, né, de sem sentido, daqueles exemplos bons, onde ninguém fica comentando que o estranho é estranho. E aí fica fácil você imergir, fica fácil a pessoa imergir, porque, ora, se tá todo mundo ali aceitando que o estranho é e ponto, quem sou eu para dizer o contrário? No filme de 71... A fábrica, ela soa como esse lugar do diferente, esse lugar onírico, isto é,
afastado da realidade, fruto de sonhos e visões exageradas de Willy Wonka, mas que vem ser uma antítese para aqueles garotos que entraram ali, né, do bilhete premiado, para ser uma antítese da vida que eles viviam. Aqui não, aqui meio que tudo, como o Willy Wonka está fora da fábrica, tudo é onírico, tudo é nonsense, porque primeiro o filme se apega muito a isso e depois, em muitos momentos, é difícil entender o que é sonho, o que é uma visão pessoal de mundo do protagonista e o que é realidade de fato. Ao mesmo tempo, ele cria uma jornada onde todos aceitam essa abordagem de Wonka, mesmo que tenha ali uma resistência inicial. E isso vai validando cada vez mais essa estética exagerada, inventiva, onírica, como eu disse, né? Ou seja, provinda de sonhos, muito vibrante também, só que muito leve, muito pueril, coisa que a gente já conhece muito bem dos 2 filmes passados. No Paddington 2, que é dirigido pelo mesmo diretor daqui, é possível ver o jeito dele, né, enquanto diretor e roteirista, em fazer humor e, ao mesmo tempo, propor esse universo descolado da realidade, mas nem tanto, porque quando convém, quando alguns assuntos precisam que a realidade venha, né, que algo mais palpável exista, ele traz sem pudor. Então é um filme que fica ali, com um pezinho no realismo e um pezinho no surrealismo. O Wonka, eu diria que até melhora essa percepção diante dos trabalhos anteriores do diretor, porque a direção aqui consegue misturar humor e sentimentalismo em uma narrativa que cativa por conta do equilíbrio ao misturar o que eu já falei do realismo e do surrealismo, ou do hiperrealismo, quer que seja, com muita aventura e muita emoção também. É um filme envolvente. Embora a densidade dramática às vezes seja bem clichê, eu acho que ela segue o modo como o Wonka vê aquele mundo, sabe? Ele é um personagem clichê, pô. Ele é o estranho clichê. Ele é o bizarro clichê. Ele é clichê. Então faz sentido, de certa forma. E aí faz com que a gente aceite um personagem já estabelecido, né? Todo esse lance. Um personagem que foi estabelecido com um ego do tamanho da sua fábrica, do tamanho da sua capacidade de produzir chocolates, a partir das novas ideias que a gente vê esse personagem trazendo. A ideia de mostrar um Wonka impossível de ser sozinho, apesar de toda a sua obstinação, toda a sua inventividade, é quase um convite para o espectador ir junto aos coadjuvantes apoiar a jornada desse personagem. É literalmente um chamado, eu diria. Tava falando do humor, né? O humor é bem variado. Ele é muito constante na narrativa como um todo, sempre presente. Ele vem sempre no momento certo para aliviar uma tensão que, sei lá, que alguma cena mais séria, que alguma questão mais séria tivesse sendo tratado. Mas o grande destaque mesmo não é isso. É a capacidade que ele tem de, ora, focar-se no público mais infantil, usando uma comédia mais visual, né, mais física, ora, focar-se em um público mais maduro, que é quando usa o texto para fazer cenas inicialmente inofensivas terem uma outra percepção mais à frente. Ele segue uma estratégia bem bacana. Uma piada ou uma situação cômica é apresentada de forma sutil e inicialmente pode parecer meio deslocada, meio desconexa ali da narrativa, mas como o filme ele é todo nonsense, tudo fica permitido, né? Tudo, você releva. À medida que a história vai avançando, essa mesma piada ou situação é revisitada ou concluída de uma maneira surpreendente. É quando o público reconhece, e aí reconhece a ligação, no caso, né? E aí acaba se divertindo com a cena lá de trás. A nova cena, a cena mais recente, faz a cena anterior, bem distante, tomar um sentido diferente. Esse estilo de humor, que depende de uma preparação antecipada, de um retorno posterior para completar o sentido, eu acho que cria uma experiência de comédia bem rica, cara. Bem satisfatória, porque conecta diferentes partes da narrativa de uma maneira muito sagaz. Muitos filmes assim, eles são apenas protocolares e você não espera uma qualidade tão grande assim em termos de comédia de filmes dessa maneira, sempre vão na piada mais simples. Mas isso demonstra como o Wonka, ele não quer ser protocolar. E assim ele vai aos poucos construindo a sua própria originalidade e consegue bem a cada elemento fazer essa originalidade ter algum sentido, como eu disse, sem ser um contraponto aos filmes anteriores. Longe disso. Os personagens secundários são essenciais para o desenvolvimento da história. Eles não só oferecem um respiro das ações do protagonista, mas eles também impulsionam a narrativa de maneiras significativas. O que é óbvio, você diria, sim, PH, mas coadjuvante serve para isso. Meu amigo, mas nem sempre é assim. Então tem que se elogiar quando acontece.
Então, seja aliado ao antagonista, cada personagem secundário contribui de forma precisa na narrativa. Eles não estão por acaso, eles não estão jogados. A Noodle, por exemplo, tem uma perspectiva de uma complexidade só dela, né? Uma questão individual que inclusive ressoa no próprio Willy Wonka, que faz ele se mover de uma maneira diferente naquela história. A história ela poderia ter acabado várias vezes, mas os personagens secundários eles não deixavam, e aí faziam o Willy Wonka brilhar novamente. É como se eles estivessem sempre construindo um palco. Olivia Colman é um exemplo disso. Ela é super divertida e intensa, mas principalmente ela é causadora de conflitos narrativos. Ela, assim como outros personagens, fazem o protagonista aparecer sempre melhor, sempre mais radiante. Então, quando a gente vai cansando do Timothée Chalamet e Willy Wonka, vem um personagem secundário que muda a percepção. Quanto ao desempenho exclusivo do Timothée Chalamet, né, do protagonista, tem alguns pontos a serem comentados. Fora dos momentos musicais, ele constrói um Willy Wonka que mistura a sua personalidade, né, aquela de um jovem intelectual que parece que sabe das coisas mesmo quando não sabe, com a personalidade do Gene Wilder, que é mais solto, né, que não costuma levar nada a sério, que se faz de desentendido, que não aceita sequer as ofensas, não leva pro coração, mas a gente sabe que ele entendeu e ao mesmo tempo ele vai agir apesar daquilo, ou seja, é um personagem de certa forma inocente, né? Essa variação, ela oferece uma dinâmica muito interessante pro personagem aqui, porque vende muito bem a ideia de um jovem em formação, um jovem que ainda está se encontrando, se entendendo, um jovem também que muitas vezes se acha ser ali o grande senhor da razão, mas que a vida vai mostrando outros caminhos, né? Vai dando ali alguns socos na cara quando ele tenta tomar ali uma decisão ou outra. E esses outros caminhos, essas outras decisões, ele encara como o Gene Wilder encarava enquanto Willy Wonka em 1971, que é fazendo pouco, sabe? Mesmo preocupado com alguma situação contrária, ele finge costume. Esse é o ponto. Além também de que alguns desses trejeitos trazem um certo apelo nostálgico. Eu fico imaginando como daqui a 20, 30 anos, sei lá, ainda falaremos da carreira do Timothée Chalamet, né? Já noutras jornadas e etc. E essa atuação, ela pode ser sempre referenciada quando a gente quiser falar como esse ator tem uma capacidade de fazer papéis diferentes. Isto é, caso ele não caia num typecasting, ou seja, num ator do mesmo papel daqui por diante. Coisa que eu acho difícil, dada a carreira dele até então e as propostas que aparecem daqui pra frente. Agora, por outro lado, alguma coisa não deu certo com o lance da atuação musical. Eu não sinto que seja a vocação para o canto do ator, do Chalamet, mas eu sinto que a montagem ela estava tentando esconder alguma coisa o tempo inteiro. Talvez um problema de intensidade no tom dramático das músicas, o que faz com que o desenho de som não ache o ponto ideal entre boca, embocadura e a voz cantada, gravada no estúdio. Muda bastante essa voz, né? Talvez um problema também na mixagem de som. A montagem ela fica assim correndo, se esforçando para não deixar o Timothée Chalamet muito tempo em tela quando na parte musical, justamente ou para corrigir isso ou outros problemas que eu não consigo identificar. O fato é que parece mal acabado. E em se tratando de um musical que se propõe a ser um musical clássico, né? É um problema relevante, como eu disse, ou da atuação, ou da direção, ou do desenho sonoro, ou da montagem. Geralmente isso acontece quando grava-se antes de ter a música já pronta, já mixada, já finalizada. Aí o ator estava numa vibração, digamos assim, e a música foi noutra vibração. Como o ator não ouviu essa música, não tem como ele emular. E como lá na direção musical, talvez não seja o mesmo diretor, né? Não conseguiu encaixar o tom dramático, a intensidade de atuação entre música e uma atuação mais, entre aspas, cara limpa. O Wonka, em resumo, é um quadro vibrante, muito divertido, leve, pueril. Ele entende quando precisa tirar a cor para também ser denso, discutir assuntos como corrupção, sonho, e sobre como é um mundo que nunca é como os sonhos gostariam que fosse, né? O roteiro, ele aceita diversos públicos, sabe a hora certa de se aproximar ou se distanciar do clássico. As músicas, elas são tão boas que o problema do mix entre voz e boca não atrapalha tanto, mas é perceptível. É perceptível e algumas pessoas podem sim perder um pouco da imersão. As locações são vivas, há movimento em 2 ou 3, às vezes
4 camadas ali no cenário. Apesar de econômico no número de locações, ele parece uma peça que sabe encher o palco, sabe? Uma peça que sabe lotar a cena, lotar o palco, jogar luz em todo canto. Parece que o palco é, sei lá, é um anfiteatro. Mas ainda assim, sem tirar a luz, sem tirar o destaque do seu protagonista e dos conflitos trazidos pelo texto e por toda essa proposta de um jovem sonhador que tenta ser melhor do que a vida lhe propõe. Mas é isso, gente. Esses foram os meus comentários, as minhas percepções, a minha crítica de Wonka, né? Novo filme aí. Novo filme assim, quem estiver vendo no futuro já não é mais novo. O filme de 2023 que vem resgatar essa grande memória de um filme extremamente clássico. Fantástica Fábrica de Chocolate. Agora eu te peço para se inscrever no canal e também deixar o like, ó, clicar aqui no botãozinho de like, caso você não tenha feito até aqui. E lá na descrição tem link para meus livros. Te convido também a pelo menos dar uma olhada para ver se alguma coisa te atrai. Show? A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.